Bom dia. Estamos começando agora a gravação da mensagem que vamos ter. Nós já entregamos os papeizinhos do alvo, esse papelzinho. Já entregamos aqui uma dinâmica que é de cada um tirou um nome com um telefone. E nós vamos fazer um propósito sobre o que iremos fazer. Você já conhece quem é o seu amigo revelado. Mas agora é que vai começar o projeto desse amigo. Não é simplesmente para você dar um abraço, você conhecer, até fulano, não. O projeto vai muito além disso. Isso está dentro daquilo que nós vamos falar hoje, sobre os cuidados com a igreja a ser restaurada. Uma igreja que quer ser restaurada, uma igreja que precisa ser restaurada, uma igreja que necessita ser restaurada, precisa de cuidados. Este ano de 2024 deverá ser um ano em que a igreja deverá se voltar para os cuidados, para o zelo dos seus membros. O cuidado para com os seus. O tema que temos aqui é amando o corpo e cuidando da igreja. Zelando pela igreja. E quem é a igreja? Sou eu e você quando reunidos. Nós fazemos parte de um corpo cujo cabeça é Jesus. Eu não sei que parte eu sou ou você é, mas nós fazemos parte de um corpo. E esse corpo, ele é perfeito. Assim como o meu e o seu. Mas em determinados momentos, parte dele pode estar machucada, parte dele pode estar sentindo dor. De repente você está pregando uma madeira, uma mesa, e você esquece, escapole o martelo e bate no seu dedo. Você diz, ai! Por quê? Porque parte do seu corpo doeu. E às vezes é um pouco mais difícil. Por exemplo, nosso irmão Capu, lá de Lages, subindo numa laje, fazendo alguma coisa de uma obra lá, pelo que o pastor Alain me disse, ele foi arrancar um prego, alguma coisa, ele escapuliu e caiu da laje. Caiu na casa do vizinho, meteu a mão, o punho, em cima de um carrinho de mão, fraturou o punho, abriu profundamente e foi operado, e ele caiu em pé e depois caiu e certamente afetou alguma coisa na coluna. O corpo está doente. Por isso ele está internado. Eu acho que está internado até ainda, não está, Rose? Está lá internado ainda. Precisa de fazer alguns exames ainda para ver a seriedade do que pode no futuro acontecer, para começar um tratamento. O corpo acontece isso. Determinados momentos, nós sofremos em uma parte do corpo que temos até que ficar internados para ser tratado, cuidado daquele problema no corpo ou num órgão do corpo, ou num membro do corpo. Algum tempo atrás, a Selma caiu no banheiro, quebrou o tornozelo esquerdo e teve que ser internada para tratar do tornozelo esquerdo. E ali teve uma outra complicação que teve que tratar também do rim. E agora está tratando de um monte de coisa. Porque o corpo sofre. E a igreja é esse organismo, um corpo, que tem sofrimentos, que sente dores, que passam por momentos de dificuldades, de ansiedades, de tribulações, e que nós precisamos em todo tempo estar atento a esse cuidado, porque quando você cuida do seu corpo, você está cuidando de si. Quando você cuida do seu pé, você está cuidando do corpo, do seu corpo. E quando eu cuido de você e você cuida de mim, nós estamos cuidando do corpo de Cristo.
Nós precisamos voltar a pensar sobre isso. E este ano de 2024 eu estou propenso e digo muito pensativo com respeito a isso, muito contemplativo, como gosta de falar o pastor Evelácio, com respeito a essa situação. Temos pensado muito em obras, fazer isso, aquilo, é necessário? É, mas eu particularmente, dentro de um dos meus alvos eu não quero saber de obra. Eu preciso de que alguém faça isso por mim. Eu preciso cuidar de você, cuidar do corpo. Eu sei que sou o responsável, sou o pastor que precisa levantar ofertas, levantar isso e aquilo. Eu preciso fazer isso? Sim, preciso, mas eu não tenho que ficar ocupando minha mente, minha cabeça mais com o que eu tenho que fazer no espaço social, com a pintura que tem que fazer na igreja, com isso e aquilo. Coisas serão ditas, serão faladas, e outras pessoas estarão fazendo. Se não fizerem, não será feito. Porque até aqui eu tenho posto a minha mão para poder fazer. Este ano, dentro dos meus alvos, está não fazer, não atropelar, porque eu quero cuidar do corpo, da igreja. Do meu corpo, mas também do corpo de Cristo. Da minha saúde, mas também da saúde da igreja. E nós sabemos que a igreja precisa crescer, precisa conquistar pessoas. Estamos vendo que o tempo está chegando, o tempo se aproxima. Jesus está voltando, sim. Mas como conquistar pessoas e trazer para a igreja? Se nós não cuidarmos uns dos outros, dos que já estão dentro de você. Como eu vou atrair pessoas, como você vai atrair pessoas, para quê? Para entrarem neste lugar e serem menosprezadas, esquecidas. Por quê? Porque a igreja está doente. Nós precisamos acordar. Olha, tem um gato aqui atrás. Alguém providencia ali, o pastor Batista, tem um gato ali atrás. Pastor, só está tendo revelação? Não, estou escutando o miado. Estou escutando o miado. O gato entrou, o gato subiu no telhado. Conhece essa história? Está aí mesmo, pastor? Viu? Tá bom. Então deixa ele miando aí, tá bom. E daqui a pouco a gente cuida dele. O Roberto foi lá atrás, então tá bom. Roberto, o caçador de gatos. O brigadeiro. Então, voltando, a igreja precisa ser cuidada para que possa ela cuidar de outras pessoas, porque as pessoas chegarão feridas, doentes, precisando de atenção, precisando de cuidado, precisando receber algo para poder então oferecer o seu culto. Então, para conquistarmos outros, precisamos cuidar primeiro dos que estão aqui dentro. Por isso, você tirou um nome, para você cuidar dessa pessoa. Para você cuidar dessa pessoa. Esse nome, entre outros nomes que durante o ano Deus vai te acrescentando, mediante aquilo que nós vamos fazendo dentro da igreja. Eu espero chegar ao final do ano com você cuidando de pelo menos 12 pessoas, uma por mês. E durante todo o ano, você está cuidando e me ajudando a cuidar de 12 pessoas. Mas você já começa cuidando de uma e sendo cuidada por outra. Você tirou alguém, mas alguém também te tirou. No entanto, se nós fizermos isso, há uma corrente que vai chegar e vai ser ligada, porque todos os nomes estão aqui. Você tirou um, que tirou outro, que o outro tirou ele, que tirou outro, e assim sucessivamente. Beleza, esse é o organismo, é esse o mecanismo, é uma engrenagem que precisa rodar para o bom funcionamento do corpo. Durante este ano, pastor, eu estou visitando. Ok, você está visitando, não há nenhum problema. Mas você tem o nome dessa pessoa.
Você tem o telefone dessa pessoa. E eu vou te pedir que você procure essa pessoa. Que você ligue para essa pessoa. Peça mais informações. Peça mais informações. Você tem um número para isso. Onde você mora. Então, se alguém daqui estiver ligando para você, é para poder saber informações se ela não conhecer você. Onde você mora, né? Qual o nome do seu esposo, da sua esposa, dos seus filhos. Porque é sobre essa família que você vai cuidar. Por exemplo, eu tirei ali a Carol. Eu conheço já o pai, a mãe, a irmã, as sobrinhas. Beleza, ótimo. E essa menina? Posso falar, Carol? Mas ela pulava na cama nossa lá, né, Selma? Ficava pulando, ela e Juju. Que estava sempre constante em nossa casa. É uma filha. Então existem situações que você não conhece. E se você não conhece, é bom você se informar de tudo. Por quê? Porque a partir de agora, essa pessoa e a família dela é responsabilidade sua. A partir desse momento em que você participa deste culto, dessa celebração, você está colocando-se à disposição de Deus para abençoar essas pessoas, essa família. Aonde você estiver, você pode voltar para Malta. De lá, você tem um celular e você pode fazer uma mensagem ligando. Quem você tirou, Melanie? Melanie, quem você tirou? Fernanda. Aliás, Fernandinha. Ah, tá lá. De lá você vai ligar, ela vai ser sua filha de oração, ela vai ser sua mãe de oração, Fernandinha. É isso que eu estou falando, de você se comunicar, de você ligar pelo menos uma vez, você está bem? Como é que você está? Me diga, e você vai poder ter um amigo, um irmão, uma pessoa que vai se preocupar contigo e você vai se preocupar com ela. Fernanda, quem você tirou, Fernanda? Hã? Pablícia, você vai ligar para a Pablícia, porque é sua responsabilidade, Fernanda. Você ainda é um adolescente, mas é sua responsabilidade, porque aqui não tem idade. Então você vai se preocupar com a Pablícia, sabe, Fernanda? Porque ela, Milene, vai se preocupar com você. E você tirou quem, Pablícia? Hã? A Wanda? Então é você que vai se preocupar com Wanda, não vai ser eu que vou me preocupar com Wanda. Está entendendo? Não quer dizer que nós não possamos nos preocupar, mas é uma responsabilidade que Deus está colocando sobre você. Porque é assim que a igreja vai funcionar. A igreja precisa reconstruir o altar e acender o fogo para que o nosso culto pessoal, o nosso culto individual, possa ser reiniciado. Nós precisamos reiniciar o nosso culto individual, o nosso culto racional da maneira correta. E uma das maneiras corretas é buscar por uma vida segundo a vontade de Deus. Esta busca deve ser perseguida a todo tempo, em todos os dias, em todos os minutos de nossas vidas. Ser alguém que busque a presença de Deus. Nós não vamos vir mais à igreja para pedir alguma coisa. Não é esse o nosso objetivo. A igreja não é lugar para você pedir, mas é lugar para você oferecer. Você não vai vir à igreja para assistir culto, mas para oferecer culto. Não é para você, o culto hoje foi legal, né? Eu gostei dessa música, eu gostei de... Não é para isso. É para você oferecer o seu louvor, a sua adoração, o seu culto ao Senhor. É a sua adoração a Deus. Instrumentistas e músicos, nós não vamos escolher hinos para agradar as pessoas. Para nos agradar, eu vou cantar esse porque esse hino é muito bom. Não, ele pode ser bom, pode ser lindo, pode ser maravilhoso, mas se ele fala para mim somente, ele não é um hino congregacional. Não é hino de adoração.
Não sou contra. Eu peço até para o grupo Doce Louvor cantar alguns hinos desses, que são mesmo, né, de você fortalecer o irmão, que Deus está fazendo isso por você, Deus está fazendo aquilo por você. Legal, ótimo, beleza, a gente pode cantar isso, mas quando se reúne como congregação, não é o tipo de hino que vamos cantar. Quando nós nos reunimos como congregação, nós cantamos juntos para adorar a Deus. É de baixo para cima. Não é aquilo que Deus está me dando, é aquilo que eu estou dando a Deus, aquilo que Ele é. E não o que Ele faz. Por isso somos radicais em escolher hinos. E às vezes o pessoal do louvor não me entende. Quando eu falo, vamos escolher dessa forma. Não, mas esse hino está na moda, eu sei que está, é ótimo para a gente cantar numa rodinha, a gente cantar lavando roupa, cantar, a gente está louvando a Deus, aquilo está nos alimentando, mas quando nós nos reunimos como congregação, não é isso, é diferente, Eu quero contar para você a história de um homem, aliás eu quero ler 2 capítulos direto deste livro de Neemias, o capítulo 1 e o 2. Vai ser apresentado aqui. Você não precisa nem abrir a sua Bíblia. Se você tem a Bíblia, você pode abrir e acompanhar, não tem problema. Mas vai ser apresentado aqui capítulo 1 de Neemias. Todo o capítulo e também todo o capítulo 2 de Neemias. É uma leitura extensa, mas vamos lá. Pode projetar. Projetou? NA, isso. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quiseu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então eu lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e sobreviveram ao exílio, a respeito de Jerusalém. Eles me responderam: os restantes, os que sobreviveram ao exílio, se encontram lá na província. Estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas, e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi essas palavras, eu me sentei e chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus, e eu disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda as alianças e misericórdias para com aqueles que o te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Faço confissão de pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, eu e a casa de meu pai pecamos. Temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, o teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se fores, porém, infiéis, e os espalharei entre os povos, mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os teus desterrados estejam em lugares mais distantes da terra, de lá juntarei e trarei para este lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda são seus servos, o teu povo que resgatastes com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atento aos teus ouvidos, à oração que o teu servo e a oração que os teus servos que se agradam de temer o teu nome fazem, com que o teu servo seja bem-sucedido hoje e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Capítulo 2.
No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, veio, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse: por que o teu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem de ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade de onde estão sepultados os meus pais está em ruína e os seus portões foram quebrados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie ajudar a cidade onde estão os túmulos de meus pais, para que eu reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Ou seja, quanto tempo? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me mande e me dê cartas os governadores da cidade, da região do outro lado do Eufrates, para que me permita passar e entrar em Judá. E também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidadela e do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que eu deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui aos governadores das regiões do outro lado do Eufrates e lhes entreguei a carta do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. Mas Sambalá e o Horonita e Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disto, e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite, junto com poucos homens que estavam comigo, não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale em direção à fonte do dragão e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar para onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam onde eu tinha ido, nem o que tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iria fazer a obra. Então eu lhes disse: vocês estão vendo a miséria em que estamos, Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos desta vergonha. E lhes declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta boa obra. Quando, porém, Sambalate, o Horonita, Tobias, o servo amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo?
querem se rebelar contra o rei? Então eu respondi: o Deus dos céus, o Deus do céu é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte e nem direito e nem memorial em Jerusalém. Deus poderoso, que essa palavra esteja aplicada ao que nós estamos vivendo na igreja local e na igreja no nosso país. Senhor, em nome de Jesus, nos ajude como servos que oram a Ti e desejam ver, ó Deus, a Tua mão poderosa sobre nós e sobre nossas vidas, nossas famílias, nossa igreja, a enxergar a seriedade com preocupação, mas também com temor e confiança em Ti, daquilo que estamos fazendo. Em nome de Jesus. Queridos, a história deste homem é bem parecida com a nossa história. A história de Neemias é muito parecida com a minha história, com a sua história. Talvez você seja como Neemias, um homem reto, uma mulher reta, uma pessoa reta, fiel, de confiança de Deus, como ele era de confiança do rei, que tenha recebido o favor do Senhor. Mas, no entanto, esse homem, ele se colocou na brecha, quando ele ora a Deus. Logo no primeiro capítulo, volta ao versículo 6, por favor. No primeiro capítulo, volta ao versículo 6. Estavam atentos os teus ouvidos. Estejam atentos os teus ouvidos. Volta para mim, versículo 6. Capítulo 1, 6. Veja lá. Estejam atentos os teus ouvidos e abertos, para que atendas à oração do teu servo, que hoje faço diante de ti dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais, aí começa, temos, ele já começa a se incluir, cometido contra ti, eu e a casa do meu pai. Será que ele estava cometendo esse pecado? Ou será que ele simplesmente assumiu como parte do corpo? Como parte da igreja? Como é que ele se enquadra nisso? Porque ele assume para ele este pecado também, e dizendo, nós estávamos pecando, eu e a casa do meu pai, a minha família. Neemias estava numa boa no palácio, tinha confiança do rei, ele era o cara centrado, ele era um cara respeitado, ele tinha um bom emprego, sabe? Ele tinha atitude, ele tinha confiança do rei. Gente, ele mandava nos outros, ele dava ordem aos outros, ele é o cara. E de repente ele chega, depois de ter ouvido o relato, e ter chorado, e ter orado, ele chega diante do rei para poder oferecer o vinho, e o copeiro ele tinha que experimentar a comida antes, para saber se ele estava envenenado ou não. Ele oferece, mas ele estava triste. O rei era um homem que notava a vida de Neemias, ele conhecia Neemias, ele notou rapidamente que ele estava triste. Ele fala para ele, olha, o que está vendo com você? Você não está doente, você está triste na sua alma, é amargura, você está deprimido. E aí ele teve medo, diz a palavra, que lemos. Teve medo por quê? Porque normalmente quando o copeiro se sentia inseguro porque alguma coisa errada estava acontecendo, estavam tramando a morte do rei, o rei, se ele morresse ali, ele iria morrer também. Se ele tomasse alguma coisa envenenada, então imediatamente ele diz que o rei viva para sempre. Ou seja, está tudo tranquilo, rei, fique em paz. E ele continua, como eu não posso estar alegre
se isso está acontecendo, tal. E o rei fala, tá. O que você quer então? O que eu posso te ajudar? Como eu posso fazer? E ele então chega para o rei e fala, rei, eu preciso que tu me liberes, para eu ir lá e reconstruir aquele muro. Será que Neemias era o que? Era um engenheiro? Ele era um construtor? Ele era servo de Deus. E Deus estava dando estratégia para eles. E a primeira estratégia que ele dá é pedir, o rei, me dê carta para andar de segurança. Mas também não me dê só isso, me dê madeira. Eu preciso de material. Material para poder construir ou reconstruir. Queridos, nós somos como Neemias. Estamos diante de um rei, que é Jesus, que tem o grande amor por nós, como o rei Artaxerxes tinha o grande amor por Neemias. Ele tem um grande amor por mim, por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Mesmo quando confessamos os nossos pecados, os nossos erros, ele havia confessado, ele havia assumido o pecado também, mas Deus estava com ele, a boa e grandiosa mão do Senhor estava sobre ele. E ele então pede tudo isso e Deus dá. Irmãos, em que somos diferentes de Neemias? Somos pecadores, mas confiamos em Deus. E se você não confia em Deus, então é hora e tempo de voltar-se para isso. Porque há muitos que não estão aqui, que precisam se render, precisam acordar, que estão sendo fracos, estão doentes espiritualmente e precisam ser atingidos pela essa mão poderosa e contagiados por esse espírito que envolveu Neemias. Este ano eu estarei lutando para trazer um envolvimento espiritual com a igreja, uma unidade, uma comunhão, uma empatia e um cuidado uns com os outros. Eu quero lutar para isso, mas eu não dependo só de mim e nem tão pouco só de Deus. Eu não posso lutar sozinho. Eu preciso dos pastores ao meu lado. Eu preciso dos diáconos ao meu lado. Eu preciso dos introdutores ao meu lado. Eu preciso dos líderes ao meu lado. Eu preciso dos professores ao meu lado. Eu preciso dos músicos, dos cantores ao meu lado. Finalmente, eu preciso de todos os membros da igreja ao meu lado. Eu só vou conseguir fazer isto se vocês estiverem comigo. Se vocês vestirem essa camisa, se vocês comprarem essa ideia. Nós chegaremos ao final desse ano que entra diferente. Se vocês assumirem uma responsabilidade comigo, de cuidar uns dos outros, fortalecer uns aos outros, nós chegaremos ao final do ano diferente. Podemos sim mudar este título aqui para gerar vidas, mas eu não posso gerar vidas enquanto eu não cuidar do corpo da igreja. A igreja, ela não está como eu gostaria que ela estivesse, como você gostaria que ela tivesse. Assim como o corpo de Cristo não estava como a Arimateia gostava, estava dilacerado. A igreja está dilacerada? Está. Mas eu preciso amar esta igreja e
corpo, como ela está. Nenhum pastor pode fazer nada sozinho. Aliás, o pastor não é pastor se não houver ovelhas. E as ovelhas vão gerar outras ovelhas, mas se estiverem cuidadas. E eu preciso da sua ajuda. Porque eu não posso cuidar de você se você estiver longe do aprisco. Eu não posso cuidar de você se você não estiver presente na igreja. Se você trocar a igreja por qualquer outra coisa. Talvez você esteja se sentindo fortalecido. Talvez você esteja realmente fortalecido, que é uma grande bênção de Deus. Você está bem, estou forte, pastor, estou bem, estou ligado. É ótimo. Assim como Neemias estava. E o que Neemias fez? Então, ele tomou a iniciativa de amar o corpo. Ele tomou a iniciativa de fazer alguma coisa. Você também precisa tomar a iniciativa de amar o corpo que você pertence. Você precisa tomar a iniciativa e se doar, se responsabilizar pela edificação dos muros espirituais da igreja que você frequenta. E os muros espirituais da sua casa, da sua vida espiritual também. E desta igreja. Nós precisamos assumir a responsabilidade. Por que a igreja se enfraquece? Por que a igreja adoece? Vou contar a história para vocês da população, de uma filmagem que fizeram, de alguns minutos. Fizeram uma filmagem assim, rápida, sabe? De centenas e milhares de pessoas passando. E essa filmagem focalizava essas pessoas indo, passando para lá, para cá, várias pessoas, no início do século passado. Sabe o que encontraram nessa filmagem? Encontraram 0 pessoas com sobrepeso. Todas as pessoas que passaram naquela filmagem, nenhuma delas tinha sobrepeso. Todas estavam em perfeito peso, tudo direitinho, possivelmente com doenças, sim, certamente, mas muito menos doenças do que hoje nós encontramos. E eles eram filmados, e isso foi projetado. Aí, pergunto, por quê? Por que será que não estavam com sobrepeso? Bom, esses estudos concluíram algumas coisas. Primeiro, ainda não havia, as causas desse não ter sobrepeso, é porque ainda não havia tido aquela explosão da construção de carros, motocicletas, automóveis, Não tinha, ainda tinha alguns, mas não todos tinham. Ali o que esse pessoal fazia? Eles caminhavam até o trabalho, ou de bicicleta, ou de bonde. E alguns deles tinham que correr atrás do bonde para pegar o bonde andando. Já ouviu essa expressão? Pegar o bonde andando? Pois é, daquela época. Então eles tinham uma certa locomoção, eles tinham uma atividade, eles não eram sedentários. Eles não eram sedentários. Segundo ponto é que não existia fast food. A alimentação era saudável. Não existia McDonald's, não existia nenhuma dessas Bob's. Nada disso existia. No início do século, 1900, 1895, 1910, 1950, não existia isso. Ninguém trocava um jantar como hoje a gente troca, eu troco, por um sanduíche, por um cheeseburger, por um bolinho de aipim, por um miojo, por uma ligação, entrega aqui essas empadinhas, ou entrega aqui esse cachorro quente, ou entrega aqui isso, até porque isso não existia. E hoje a gente faz isso. A indústria de refrigerante
ainda estava muito pequena. Você sabia que, para curiosidade, que o refrigerante chegou no Brasil em 1909? Através, sabe qual era o refrigerante? A primeira indústria de refrigerante, qual era o primeiro refrigerante que chegou no Brasil? Guaraná Skol. Guaraná Skol, não foi nem a Coca-Cola. O refrigerante foi iniciado lá na França em 1700 e alguma coisa, com uma mistura de água com algumas frutas, alguma coisa. Só em 1800 e pouco foi acrescentado gás à água. E aí então ficou o refrigerante gasoso. E aqui no Brasil chega em 1909. Poucos usavam isso. As pessoas usavam suco natural. Era assim, normal. Mas também não existia outra coisa chamada telefone, que só chegou no mundo, foi inventado, né, o telefone em 1921 por Alexander Graham Bell. 1921. Início do século passado. Então, as pessoas não ficavam ligando, elas conversavam, elas tinham que ir na casa dos outros para bater papo, para conversar, eles tinham que ficar caminhando para isso. Havia um certo esforço que era feito naquela época. Os correios, né, os carteiros, porque o correio veio em 1950 e pouco, ou 60 e pouco, mas os carteiros, né, já existiam desde 1824, mas eram poucas as correspondências que eram lançadas uns para os outros, e eles simplesmente, as pessoas não mandavam tantas cartas, elas próprias iam, a não ser quando fosse muito longe, e aí então eles tinham, não posso atender esse telefone, e por que está ligado se eu tinha desligado? Por favor, arrume um jeito de... Eita, esse telefone. Estou precisando de um telefone novo, tá, gente? Quem quiser me dar um, que o meu se afogou. O meu se afogou. E sabe quem é que está ligando para mim? A minha irmã que estava aqui. Deixa eu fechar aqui, que eu já fechei tudo, mas não fechou. Bom, então, as pessoas só quando tinham muita coisa longe, então eles enviavam certas cartas que demoravam a chegar para caramba, sabe por quê? Porque eram levadas a cavalo. Pensou? Uma carta do Rio para Petrópolis, eles iam a cavalo pelas serras de Petrópolis e tal, passavam às vezes por aqui, em Vassouras, era uma estrada. Pati, gente, já pensou? É muito difícil isso. E a internet? A internet só existiu em 1995. Foi quando começou a internet, aqui no Brasil. Né? Em 1995. Aí as pessoas começaram a usar mais a internet. Mas naquela época, quem falava de internet? Quantos aqui tem uma televisão sem controle remoto? Quem tem uma televisão sem controle remoto? Quantos aqui tem uma televisão com controle remoto, mas não usa o controle remoto? Não quero, vou me levantar para trocar de canal. E vou me sentar. Preciso aumentar. Eu vou aumentar. Não, agora eu tenho que abaixar. Eu levanto. Ninguém faz isso, mas antigamente fazia. Fazia isso. Porque o controle remoto foi inventado, a primeira televisão com controle remoto veio em 1955. Então veja, aquele povo do início dessa fotografia não tinha a moleza que nós temos hoje. A mordomia que nós tínhamos hoje, que nós temos hoje. Eles não tinham. Se quisesse ver televisão, tinha que levantar e trocar canal. E o canal era para trocar, dizer, track. Lembra, pastor Velasco? Zenith. Televisão Zenith. Se você sabe que marca era essa, porque você é velho. Então, com isso, o que nós concluímos? As pessoas se alimentavam bem. Aquelas pessoas não tinham sobrepeso porque não eram sedentárias e porque não eram acomodadas. E hoje, como tudo é? O contrário disso. Aí você me pergunta, mas pastor,
que a igreja tem a ver com isso? Tudo a ver. Exatamente isso que a igreja hoje está. Porque a igreja naquela época era uma igreja fervorosa, era uma igreja onde o avivamento estava fortemente lá na rua Azusa. Um dos movimentos do avivamento, onde as pessoas iam para a igreja, iam para as praças e ouviam aqueles trombones, aquela tumba, aqueles pratos. E as pessoas ouviam falar de Jesus, e as pessoas se rendiam a Jesus, as pessoas eram curadas. Porque era uma igreja que não tinha sobrepeso espiritual. Hoje eu tenho sobrepeso, talvez você tenha sobrepeso, são poucos, raros os que não têm sobrepeso. A maior parte da humanidade hoje tem sobrepeso, as crianças estão com sobrepeso. E a igreja está acompanhando isso, espiritualmente falando. A igreja está se alimentando da mesma forma que os homens, o ser humano, começa a se alimentar daqui, acolá, ali, a outra ali. Começam a se alimentar de tudo que vem. É a dieta da sopa. Tudo que der sopa, come. As pessoas comem um monte de igreja, um monte de palavras e um monte de texto. As pessoas comem pela internet. A igreja está se portando como uma população está se portando hoje. Fast food. Se alimentam mal com um cardápio diversificado, um cardápio igreja a gosto do freguês. Tem usado fast food como cruz. Come em diversos restaurantes espirituais. E o pior, a igreja está parando de caminhar até para esses restaurantes. Por quê? Porque os deliveries estão aí. Deixam de vir à igreja, por quê? Porque eu vou assistir o culto na internet, eu vou assistir o culto em casa. Quem disse que você precisa assistir culto? Culto não foi feito para ser assistido, mas para ser prestado, para adorar, para ser entregue. Quem vem para a igreja assistir o culto está perdendo tempo. E quem está assistindo pela internet, mais tempo está perdendo. Porque não há comunhão. Não quer dizer, há pessoas que precisam, há pessoas que estão de cama. Estão no hospital, não podem mais andar. Não quero tirar o mérito daquilo que fazemos. Nós estamos gravando, daqui a pouco nós vamos passar também esse culto para outras pessoas que não puderam ouvir. Mas é diferente. Quando você está na igreja, você está em comunhão. Mas quando você está em casa, você está de pijama. Você está em casa, você está sentado no sofá. Você lembra quando nós tivemos o problema da Covid, que eu pedia no início, olha, se arrume como você venha para a igreja. Alguém lembra disso? Se arrume, põe a roupa, não fique de qualquer maneira, põe a roupa e poste a sua roupa como você está. Eu fiz muitas vezes isso. Sabe por quê? Porque as pessoas, a tentação é, eu não vou não, eu estou de short mesmo, mas eu vou ficar aqui louvando a Deus, eu vou aqui assistir o culto em casa, e você não está adorando realmente a Deus. Você não está adorando a Deus. Culto precisa ser prestado e não assistido. Por isso a igreja está doente. E não estou falando só dessa igreja não, mas as igrejas estão doentes. Porque as pessoas estão recebendo aquilo que querem receber. Eu não gostei desse pastor não, porque ele está pegando pesado, então eu vou para esse outro. Aí muda, porque o Facebook tem um monte de pastores.
Ih, não, esse pastor aqui não. Que é isso? Que é isso? O pastor vai falar disso? Ah, não, deixa eu trocar. Aí vai para outro. Não, hoje eu vou assistir a igreja na igreja tal. Hoje eu vou assistir lá no estado tal. Hoje eu vou... Ei, que farofada é essa? Ih, já parou para ver quando a gente come aqui, come acolá, come aqui, daqui a pouco a gente está empazinado, passando mal? É isso que acontece com a igreja. Os muros da igreja estão em ruínas. E Neemias, quando ele soube da situação, ele fez o que? Ele orou, ele se colocou como pecador, ele se apresenta ao rei, que o conhecia. E então o rei se solidariza com ele. Aí Neemias faz o quê? Toma uma posição, visita, inspeciona, ele chama os seus irmãos para a reconstrução dos muros. E cada um, se você continuar lendo o capítulo 3 e 4, cada um deles era na frente da sua casa. O que isso representa? Temos que começar primeiro em casa. Os muros têm que ser começados em nossa casa. Na sua vida conjugal, sua vida do seu relacionamento com seus filhos. O muro precisa ser feito ali com os seus vizinhos, ao seu redor. E Neemias estrategicamente chama, sabe por quê? Porque estava chamando a todos para fazer um trabalho que era para todos fazerem, não era só para ele não poderia fazer isso sozinho. Como pastor não pode cuidar da igreja sozinho, ele precisa da ajuda de outras pessoas. Nós estamos vendo a igreja ruir, e ninguém percebe, sabe por quê? Por causa dos enganos de Satanás. Sabe que o ataque da igreja não vem de fora, ele está vindo de dentro. Quem está atacando a igreja são os que são de dentro da igreja. E agora eu estou falando de um modo geral, não estou falando só desta igreja. Estamos falando de dentro da igreja, está vindo o ataque. Eu sempre disse uma coisa, eu quero usar o meu escudo de frente, para eu não precisar usar de lado. Mas hoje a igreja, nós temos que ficar assim, ó, de frente, de lado. Por quê? Porque está sendo atacada. Irmãos, estava lá Sambalá, estava lá Tobias, e chegaram e falaram, e falaram, vocês não têm parte conosco não. Irmãos, o nosso problema não está com o governo, não está com a perseguição da igreja, não está com isso, não está com aquilo. O nosso problema está com o que a igreja está fazendo. Deixando de buscar a Deus em primeiro lugar. Pregadores pregando o que as pessoas querem ouvir. Pregadores mentindo para que a pessoa não saia da igreja. Pregadores assumindo a responsabilidade de dizer que o pecado não é tão pecado assim. Para quê? Para que as pessoas não deixem de contribuir nas igrejas. Pessoas sendo técnicas ou coaches, como muito dando autoajuda. Ei, eu não preciso de autoajuda e nem você precisa de autoajuda. O que nós precisamos é de ajuda do alto. Eu não sei dar autoajuda a você, mas eu conheço um do alto que pode te ajudar. Nós não podemos pensar nisso. Homens estão sendo colocados no lugar de Deus. Esses dias eu vi um vídeo, um pastor saindo do seu carrão, bonitão, calcinha apertada e tal, e entrando pela igreja, sendo filmado no meio da igreja, e ele entra numa sala, vê aquela mesa linda, bonita, e ele todo charmosão, bonitão, e dizendo, eu reconstruo casamentos, sai de ré, Satanás, vem com essa não. Às vezes eu fico indignado, porque a gente luta para manter você dentro da igreja. E vem um sem vergonha desse,
de longe, que você não conhece, que você não sabe da vida dele, e fala com você, e às vezes muitos de vocês acreditam, dão ouvido. Por isso a igreja sofre, por isso a igreja adoece, porque está comendo em fast food. Não estou dizendo que você não deva comer no Bob's ou não deva pedir delivery. Não é isso, gente. Eu só estou falando de vida espiritual. Estou falando do fast food espiritual. Estou falando do delivery espiritual. Estou falando nessa linguagem porque todo mundo sabe o que é isso. O homem tem sido colocado no lugar de Deus. As pessoas estão olhando para o homem que cura, quando na realidade o homem precisa ser instrumento de Deus para curar, porque é Deus quem cura. Estamos vendo o homem desejando ser servido de adoração. Volto a dizer dos cânticos. Esse cântico é maravilhoso, eu gosto muito dele. Olha, é esse que há pessoas que chegam na igreja e querem ver aquela música que ela gosta, porque ela ouviu isso, né? Que ele me dá isso, ele me dá aquilo. Ei, ele já deu ali na cruz do Calvário. Eu é que preciso dar isso e daquilo e daquilo outro. É Deus que precisa se agradar do louvor. Não sou eu, não são os músicos, os instrumentistas, os cantores, e nem o povo que precisa se agradar do louvor. É Deus que precisa se agradar do louvor. E o que podemos fazer como igreja? Ou pela igreja? Neemias se levantou, pediu o rei concedeu graças. Deus não mudou. O mesmo Deus que estava ali falando para o rei, deixa eu amolecer seu coração, ouça o que meu servo está falando, rei. O mesmo Deus de graça que estava com a mão poderosa sobre Neemias, quando ele falava, ele estava mudando o coração. Assim como Deus endureceu o coração de Faraó, ele amolece o coração de Artaxerxes e da sua mulher, porque a mulher dele estava ali e certamente ela deve falar, mas e agora? Quem é que vai ser nosso copeiro? Quem é que vai servir vinho para a gente? Ele é tão bom, ele é tão perfeito. E agora? Como é que a gente vai fazer? Quanto tempo você vai ficar lá? Eu não sei quanto tempo, talvez anos, rei. E se ele falasse, não vou voltar, o rei ainda assim iria ter que deixar. Por quê? Porque Deus estava no negócio. Deus está no negócio hoje também. Deus está na nossa vida hoje também. Nós precisamos assumir a responsabilidade de servos. Deus não mudou. Você pode pedir a Deus. A começar por mim, quebra coração. Para quê? Para amar o corpo, para cuidar da igreja, para amar a igreja, corpo de Cristo. Quebra o meu coração, quebra o seu coração, quebra o nosso coração, para ver a igreja dentro da nossa cidade, para ajudar a reconstruir a igreja. Com o quê? Com os meus talentos, os seus talentos. A começar por cada um de nós. Você tem talentos que você pode usar. As suas mãos que você pode usar. Irmãos, a igreja hoje parece ser mais uma igreja que não aconteceu, que não acontece como acontecia. Uma igreja que fazia acontecer as coisas. E hoje não. Lembra dos multirões? Para fazer a obra física da igreja? Multirões para encher. Gente, aqui, eu já perdi a conta de quantos caminhões de aterro veio aqui, mas só sei que nós passamos um dia inteiro com um monte de homens, tirando barro lá da casa do Vandinho, de balde a balde, fazendo corrente por aqui, de balde a balde, era centenas de baldes, para encher apenas o banheiro. Multirão, para fazer laje, para fazer isso, para fazer aquilo. Eu lembro que aqui atrás,
Aqui atrás nós improvisamos uma cozinha, que fazemos aqui comida para poder servir aos irmãos, as dezenas de irmãos que vinham para poder ajudar a bater laje, a fazer concreto, a fazer isso e aquilo. E ninguém era pago para isso. As pessoas faziam com amor, com mutirão. As ofertas, as pessoas que eram necessitadas, campanhas de quilo, ofertas pessoais para construir casa de irmãos, multirões para isso, para ir construir casa. Nós construímos casas aqui nesse lugar. Os dízimos, que muitos deixaram de entregar, talvez por medo, ou talvez porque falte alguma coisa, medo de faltar alguma coisa nas suas mesas, ou talvez pelos ensinos torpes, ignorantes, de quem não quer ser dependente de Deus, dizendo que não precisa dar dízimo. Que dízimo é coisa do Antigo Testamento. Ensinos torpes. Dízimo é algo que nós precisamos ter fé para fazer. A começar por mim, pelos pastores, pelos diáconos, pelos introdutores, pelos oficiais, pelos trabalhadores da igreja. Um trabalhador da igreja não pode deixar de ser dizimista. Isso tem que estar na veia, no coração. Sabe por quê? Porque é isso que mantém essa igreja. Se essa igreja fosse dizimista, 100% dizimista, eu não precisava de fazer quentinha, como já está sendo vendido, eu não precisava de fazer campanha, tudo poderia ser feito aqui, porque nós teríamos capacidade para fazer. A igreja precisa parar de ser vista como uma empresa, em que tudo o que precisa ser feito tem que se contratar para se fazer. Tem que ter profissionais pagos, porque o amor pela igreja se esfriou. Isso não é só aqui não, em todas as igrejas. Neemias convocou a todos os irmãos, independente de suas profissões, para pôr a mão no muro. Havia ali ourives, haviam sim perfumistas, haviam vários, de todos os tipos de trabalhadores, e todos eles com mãozinhas suaves, bonitas e tal, eles estavam ali com a mão na ferramenta, construindo o muro, e a outra mão na arma, para ter segurança, para proteger sua família. E nós temos a arma que é a palavra de Deus, para proteger nossa casa, nossa família, e nós deixamos de lê-la, deixamos de aplicar dentro de nossa casa, abrimos só quando vamos à igreja. E mesmo assim, quando vamos à igreja, às vezes nem prestamos atenção na palavra. Difícil isso. Nós precisamos mudar de atitude. Nós temos alvos aqui, espirituais. Manter diariamente pelo menos 1 hora de oração, leitura bíblica, neste ano que vai entrar. Ser frequente em pelo menos 2 cultos semanais na igreja neste ano de 2024. Ser dizimista, fiel e provar as bênçãos de Deus em 2024. Participar em pelo menos uma atividade na obra da igreja local, nesta igreja, neste ano. Cuidar de pelo menos 5 pessoas da membresia, dando assistência espiritual, orando, visitando, telefonando ou fazendo alguma coisa. E outros, como, por exemplo, abrir mão de pecados. E você pode enumerar, se você quiser, quais os pecados. Você sabe quais são.
Alvos materiais. Colocamos como utensílios para casa. Eu não sei, talvez você queira comprar uma televisão. Gente, isso daqui não é uma... eu vou fazer. Não é isso que vai acontecer. São projetos. Não sei se você precisa de uma geladeira nova, ou de um carro, de uma... sei lá, alguma coisa. Eu soube que tem uma geladeira aí que custa 53 mil reais. Viu isso? 53 mil reais uma geladeira. Pastor Velasco. Se eu tivesse uma geladeira dessa, eu vendia e ficava com frigobar para poder fazer alguma coisa na igreja. Eu não preciso de uma geladeira de 50 e poucos mil reais. Eu vi isso. De repente você está planejando comprar uma casa própria. Ok? Talvez você queira trocar de carro ou comprar um carro. Beleza? Uma viagem de férias. Eu quero uma viagem de férias. Gente, são coisas mensuráveis. Se você está desempregado, a sua viagem de férias pode ser para Nova Iguaçu. Sem problema nenhum. Mas se você está empregado, tem uma poupança e quer ir para Cancún, problema. Mas bote aí como um alvo. São alvos. São alvos. Eu não quero ir para Cancún, de jeito nenhum. Talvez o seu alvo seja como o meu. Pagar dívidas. Eu preciso pagar dívidas. Esse é o único alvo que eu estou colocando de material. Nenhum outro. Alvos sentimentais. Talvez você precise melhorar o seu relacionamento com o seu cônjuge. Melhorar o seu relacionamento com os seus filhos. Melhorar o seu relacionamento com seus pais. Talvez você planeje ter filhos. Se você está namorando, alô, os namorados, coloque como alvo, ter santidade no seu namoro. Ei, transar só depois do casamento. Talvez o seu alvo esteja dentro da educação, mas nós deixamos espaço, porque eu não sei qual é o que você quer fazer, se é um curso, se é uma faculdade, ou se é isso, aquilo, enfim. Você talvez esteja desempregado, querendo um novo emprego, ou buscando um emprego. Está aí. Seu alvo pode ser com seus vizinhos. O que falar com seus vizinhos? O que fazer com seus vizinhos? Conquistar aquele vizinho, talvez. Ou outros, que você pode também colocar aí. Agora nós temos um alvo como igreja local. Está aí com você. Esse ano nós batizamos 6 pessoas. Só 6 pessoas. O nosso alvo é batizar 20, pelo menos, nesse ano de 2020. Isso vai depender de você. Muitos dentro da igreja ainda não são batizados. E vão precisar disso. Cuidar da família, dando assistência através dos pastores, diáconos e líderes. Atenção, diáconos, pastores e líderes. É o alvo da igreja, cuidar das famílias. A igreja em ação, ovelha gerando ovelha e cuidando dela. Temos um alvo de fazer um congresso de mulheres local para a cidade. Atividades com homens, jovens, adolescentes e crianças, como temos falado. Encontro de casais, fazer um retiro com casais. Encontro de famílias, fazer um retiro de famílias. Que a equipe de louvor seja comprometido com a igreja. Ter uma escola de música, ou iniciar uma escola de música para os membros da igreja. Ter saúde financeira na igreja. A igreja ser uma igreja que tenha saúde financeira. Para poder não ficar dependendo de fazer tantas coisas. Malabarismo. As obras da igreja que precisam ser feitas, mas que não vai depender de mim, mas vai depender de alguém que vai dizer: pastor, estou aqui, usa-me a mim, estou aqui para tomar pedrada também, porque muita pedrada eu tomo, quando proponho fazer uma obra, eu tomo muita pedrada também, mas eu me esquivo dessas pedradas. E faço o que tem que ser feito.
Mas confesso, hoje eu estou me desvencilhando dessa tarefa na igreja. A minha tarefa vai ser cuidar de você, junto com os pastores, junto com os diáconos dessa igreja. Por isso, irmãos, hoje nós estamos fazendo esse trabalho. Está sendo longo, já são 12:30, mas nós não vamos terminar aqui com a Santa Ceia. Que Deus abençoe a você com esta palavra. Ouça novamente ela depois lá no YouTube, para que você possa se alimentar durante esse ano acerca disso que está acontecendo. Que Deus nos abençoe poderosamente. A todos que estavam no YouTube, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Pode fechar agora, Livino. Obrigado. A mesa do Senhor está posta e nós vamos participar dela agora.